Eu vou dar um overview de alguns serviços de segurança que a gente tem em OCI, e em seguida a Andressa vai dar continuidade com uma demo dentro da nossa console, mostrando um pouquinho desses nossos serviços. Então, antes de começar, deixa eu me apresentar. Sou a Patrícia Teixeira, sou Cloud Engineer aqui do time de inovação. Aqui estão minhas redes sociais, LinkedIn, meu e-mail. Então, se tiverem alguma dúvida, quiserem conectar, tirar dúvidas sobre OCI, sobre tecnologia, sobre mulheres em TI, fiquem à vontade, podem se conectar. Bem, eu vou começar falando sobre um pouquinho de conceitos do IAM, né? O IAM é o nosso o primeiro aspecto de segurança que nós temos em OCI. Então, antes de começar a falar sobre o IAM, a gente precisa entender como a gente autoriza acesso a um serviço dentro da Oracle Cloud, né? Dentro de um cenário de desenvolvimento, por exemplo, eu vou ter muitas pessoas atuando na minha console e muitos recursos consumidos, né? Consumindo serviços dentro dessa console. Então, por isso que é fundamental que a gente gerencie o acesso a esse tipo de serviços. E dentro do IAM, nós temos alguns conceitos que fazem parte desse gerenciamento de serviço, né? Por exemplo, nós temos o principal, que é tudo que está sendo autenticado, então é o autor autenticado, né, que é permitido interagir com os nossos recursos de OCI. Nós temos os usuários são os indivíduos, né, os users, eles podem ser tanto um usuário, quanto uma instância, quanto um recurso. Nós temos o primeiro usuário, né, que geralmente é o admin padrão, geralmente é quem registrou a tenancy, quem criou a tenancy, ele já vem como um ADM padrão. E nós temos também o grupo de usuários, onde os usuários que estão dentro daquele grupo, eles devem receber o mesmo tipo de acesso para determinados recursos dentro de OCI. E nós temos também as formas de autenticação, né? Eu vou falar mais detalhadamente sobre cada uma delas, mas a gente tem, por exemplo, a autenticação via console, CLI, API e SDK. Aqui nós temos a arquitetura detalhada de como funciona a autenticação e a autorização via IAM. É importante entender que qualquer coisa que é criada dentro de OCI, seja um usuário, um grupo, uma instância, por padrão, ela não tem nenhuma permissão, né? Não tem acesso a nenhum serviço dentro de OCI. Então, quando eu faço a autenticação para entrar na console, não significa que eu vou ter acesso a um serviço que está dentro da console, né? Eu preciso ter autorização para acessar esse recurso. Então, o processo eu tenho os meus usuários, né? Eu tenho os meus grupos onde esses usuários estão alocados e eu tenho recursos dentro de compartimentos. Então, eu autentico através do IAM e o IAM ele vai consultar as políticas que tem dentro da console para ver se esse usuário ou esse grupo tem acesso a um recurso ou não. E a partir daí que vai ser dado permissão, caso ele tenha acesso a esse recurso, para ele utilizar esse recurso. Há várias formas de autenticação, né, como eu mencionei, e cada uma delas é direcionada a uma forma de consumo dentro da nuvem, né? Então, a primeira que a gente vai falar é a autenticação via console, né, e ela ocorre quando você acessa a página web da OCI, né? É a autenticação que é feita via usuário e senha, e que você também pode optar pelo suporte a multifactor. A gente também tem duas formas de autenticação quando se trata de consumo direcionado a CLI e SDK, né? A primeira delas é o par de chaves, que é o API Signing Key, né? Uma chave privada e uma chave pública, e eu importo essa chave para dentro de OCI. E a segunda é o acesso via chamada de API, né? Lembrando que toda console de OCI ela também é baseada em API. E um caso de uso é quando eu tenho um acesso contínuo ou permanente, ou seja, quando eu preciso de um ambiente mais seguro, porque eu vou realmente vou estar sempre acessando esse tipo de ambiente.
Quando a gente fala já de um acesso único ou pontual, né, um acesso temporário, o ideal é que você utilize um outro modelo de chave, que é o Alt-Token. Né? Basicamente, é um token de autenticação que você gera a partir da console e você vai fazer acessos pontuais a esse recurso. Né? Um dos serviços que utilizam esse token, por exemplo, é um serviço de repositório de imagens e containers. E hoje mesmo, nos labs anteriores, vocês viram também o pessoal gerando token para acessar os recursos. E, por fim, na parte de autenticação e autorização, né, a gente tem as autenticações que são voltadas a serviços ou instâncias. Né? Então, por exemplo, a gente tem o Instance Principal, que autoriza uma instância a se autenticar dentro da nuvem, e a gente tem o Resource Principal, né, que autoriza um serviço ou um recurso a se autenticar dentro da nuvem. Na questão do Resource Principal, ele facilita muito o acesso de serviços à nuvem e a identificação desses acessos, dessas autenticações, né, através de relatórios de auditoria. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre autorização. Né? Como eu mencionei, você autenticar não significa que você vai ter acesso àquele serviço. A autorização em OCI ela é feita através de políticas. Né? Então, eu crio políticas, né? Eu direciono a política para um recurso ou para um compartimento onde está o recurso, e a partir daí eu terei autorização e vou ter acesso a utilizar aquele recurso. Né? Aqui vocês podem ver que, apesar de eu estar autenticado de conseguir acessar a console de OCI, eu não tenho aqui acesso às minhas redes que estão provisionadas, porque eu não tenho autorização, né, para acessar esse tipo de recurso. Então, a política ela vai me dar autorização para que eu consiga realmente gerenciar. E como que são essas políticas? A estrutura da política ela foi realmente pensada para ser totalmente legível para nós, né? E é basicamente definir um grupo, né? Definir um verbo, que pode ser, por exemplo, o gerenciamento total ou apenas a leitura. Né? Eu defino qual o tipo de recurso que eu quero controlar, né? Se é uma família de instância, por exemplo. E, por fim, eu defino a localidade. E a condição de where, né, eu consigo criar, caso eu queira, condições mais específicas para essa política. Né? E um exemplo aqui que a gente tem, por exemplo, é que ele permite. Deixa eu só. Pronto. Um exemplo aqui que a gente tem é que ele permite o grupo NetAdmin, né, a gerenciar os recursos de rede no compartimento de produção, né, onde o usuário precisa estar autenticado em 2 fatores para ter acesso a esse recurso. E como é que eu monto essas políticas? Né? Na documentação, a gente tem todas as definições completas, né, todas as famílias aqui que a gente precisa para poder definir qualquer tipo de política. Né? Então, é só acessar a documentação e ver o que você precisa para poder criar essas políticas e definir as suas autorizações. E aí nós vimos, né, ali a definição das políticas e que elas precisam ser direcionadas a uma localidade. Né? Em OCA, essa localidade é o compartimento. Né? Como a gente já viu hoje aqui no workshop, os compartimentos eles são containers lógicos que são usados para organizar os recursos dentro de OCI, né? E cada recurso ele pertence a um único compartimento. Né? E esses compartimentos ficam dentro da tenancy que é criada. Bem, para a gente entender um pouquinho melhor nessa questão de compartimento, né, e como que funcionam os recursos de compartimento, eu trouxe algumas observações aqui em relação a eles. Primeiro, que cada recurso ele só pertence a um compartimento, né? Ele não pode ter um recurso em 2 compartimentos, por exemplo. Os recursos eles podem ser movidos de um compartimento para o outro. Eles podem ser provisionados em diferentes regiões, né, e podem ser alocados no mesmo compartimento. Por exemplo, eu tenho uma instância na região de Guarulhos e uma instância na região de VCP. Eu posso alocar essas 2 instâncias no mesmo compartimento, mesmo estando em regiões diferentes. E os meus recursos que estão em diferentes compartimentos,
eles podem interagir entre si, né? Por exemplo, eu tenho uma instância em um compartimento A interagindo com bancos de dados que está no compartimento B. Então, a gente consegue fazer esse tipo de interação. Né? Então, aqui resumindo como que é o serviço de IAM, eu tenho a autenticação, eu tenho a autorização através das políticas e eu tenho a localização dos meus recursos dentro de compartments. Agora vamos falar um pouquinho sobre outro serviço de segurança em OCI, que é o Vault. Né? O Vault ele também é muito relevante dentro de um contexto de desenvolvimento, porque é um sistema de cofre lógico onde eu vou armazenar as informações que eu considero sensível na minha aplicação, né? Por exemplo, um usuário, uma senha de banco de dados, uma chave SSH, entre outros, né? Então, você vai gerar uma chave master e com essa chave você vai fazer o gerenciamento da sua estrutura, né? As suas informações elas serão criptografadas. Por exemplo, ao invés de você colocar lá a senha do teu banco de dados dentro do seu código, você vai colocar a referência para o Vault, né? Seja por SDK, por API ou por OCID. E aqui um pouquinho de como que o Vault trabalha, né? Só carregar aqui as figurinhas. Então, como que o Vault trabalha? Ele trabalha com um modelo de criptografia, né, que funciona em dois processos. O primeiro processo é o processo de criptografia, né? Então, eu vou passar um texto que vai ser armazenado no Object Storage. Deixa eu colocar aqui o laser point. Eu vou passar um texto que vai ser armazenado no Object Storage, né? E eu tenho um request para o Vault. E aí o Vault, a princípio, vai me mandar um data key, né, uma data key, que é uma chave para o meu dado. Esse seria o primeiro fator de segurança. E na sequência, ele manda essa mesma chave criptografada, né, que seria o segundo fator de segurança. E aí ele vai armazenar essa informação dentro de um bucket. E o segundo processo seria o processo de descriptografia, basicamente o processo oposto. Né? Então, eu tenho um data key criptografado dentro desse bucket. Né? Esse data key ele vai ser levado para a master key, que vai descriptografar essa informação. Né? Ela vai devolver a data key descriptografada e vai fazer que com esse texto retorne, né? Esse texto que estava armazenado no Object Storage, retorne para mim. Aqui a gente tem um caso de uso, né, do Vault dentro de desenvolvimento. Então, é um processo de CI/CD baseado em algum script, onde eu preciso passar qual é a senha do meu banco de dados, né, e qual usuário que eu vou fazer acesso ao banco. E esse tipo de informação, geralmente, ele vai com uma variável de ambiente, né? Então, mas aí como é que eu faço para divulgar uma variável de ambiente de uma forma segura, onde eu não exponha o dado que está lá dentro, né? Então, eu crio essa informação dentro do Vault, ele vai me passar, ao invés de passar o username e a senha, né? E eu coloco a referência de onde está armazenado no meu Vault aqui dentro do código, em vez de passar o dado de usuário e senha. Seguindo por um outro serviço também, que é o WAF, né? Web Application Firewall. O WAF ele serve como um filtro de camada 7, né? Então, ele é um filtro de camada de aplicação que vem do acesso da internet, né, dos usuários para o servidor web. Então, ele é uma proteção de borda que também é baseada em políticas, né? Eu gero a política e direciono o apontamento para onde eu quero que o WAF faça esse filtro. Então, através do WAF, eu consigo, por exemplo, controlar SQL injection, controlar DDoS, consigo restringir acesso de determinada região, tudo relacionado à aplicação web. E como que o WAF funciona? Basicamente, ele funciona em 3 camadas. A primeira camada, que é o Access Control, eu tenho os acessos chegando à minha aplicação, né? Ele vai fazer os filtros
relacionados a esses acessos. Então, por exemplo, aqui eu posso restringir o acesso de um determinado país, né, e quando bater aqui, ele vai restringir esse tipo de acesso dessa região. A segunda camada, eu tenho o bot management, que é onde ele vai identificar o eventual tráfego de robô ou de um DDoS, por exemplo. Né? Aqui é possível também utilizar ferramentas de detecção CAPTCHA, JavaScript. E, por fim, né, ele vai funcionar como firewall, onde ele vai verificar vulnerabilidades, né, e vai tratar as falhas antes que essas falhas cheguem na minha aplicação. E para finalizar essa parte aqui, um pouquinho da arquitetura detalhada do AF, mostrando que ele também funciona como um node borda, né? Ele vai gerenciar o tráfego que está chegando no OCI e ele vai gerenciar também o que está conectado do OCI com o on-premise, né? Então, se eu quiser que o meu AF ele consiga interagir com o meu on-premise, ele vai conseguir, desde que eu tenha aqui um VPN, né, um link dedicado, para que ele consiga fazer essa interação entre o OCI e o ambiente on-premise. Bem, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês, né? Agora a gente vai para uma demo, para a gente poder ver na prática como que tá a estrutura, como que é a estrutura desses serviços dentro de OCI. Agora eu vou chamar a Andressa. Andressa, com você. Obrigada, Paty. Boa tarde, pessoal. Me chamo Andressa, faço parte aqui também do time de engenharia e agora a gente vai fazer uma demo, né, de alguns desses assuntos que a Paty acabou de explicar muito bem. E lembrando que essa demo ela não tá, né, como um passo a passo, né, como todos os labs no GitHub, mas é mais para a gente realmente entender onde cada coisa fica lá dentro da console. É mais uma pincelada para a gente ver então como funciona na prática, né? Eu vou começar falando do IAM, né, que a Paty explicou o conceito de autorização, autenticação, e aqui dentro da console a gente começa verificando esses conceitos na prática, quando, até durante os labs, né, a gente já percebeu no nosso próprio profile, né, assim como usuária da Tenancy, eu consigo gerar, por exemplo, recursos de API Key, auth token, para que eu consiga fazer a autenticação necessária nos recursos necessários, né? Aqui a gente também tem até recursos de database e até mesmo configuração de credenciais para e-mail. Então, para quem está acessando como usuário, né, aqui é o profile, onde a gente consegue fazer esses acessos, editar, né, dependendo aí da autorização que a gente tem, e verificar as nossas informações de usuário. Mas para os administradores, né, do ambiente, é aqui em identidade e segurança no menu hambúrguer que a gente deve focar, né, e utilizar desses recursos de segurança que foram bem explicados. Então, os usuários, eles sempre vão pertencer a grupos, né, e esses grupos são regidos aqui por policies, que a gente chama de políticas, e essas policies, como a Paty também mencionou, elas podem ser criadas, né, de uma linguagem fácil, né, de entendimento pelo ser humano, ou que é a forma manual, né, de edição, que a gente consegue colocar o allow e todas as outras palavras-chave, ou de forma aqui de selecionar, porque a gente também tem vários use cases já prontos, e aí você consegue verificar quem gerencia, quem vai ler, quem vai visualizar certos recursos dentro da Tenancy. Aqui também, nesse menu de hambúrguer de identidade e segurança, a gente consegue fazer a configuração de grupos dinâmicos, né, que a gente tem como fazer a autorização desses grupos dinâmicos para a criação, por exemplo, de aplicações ou outros recursos que não precisam, né, que nem o usuário, de várias autenticações, né, de segundo fator, ou que não precise ficar digitando usuário e senha, que também foi alguns dos casos comentados de como consumir, e compartimentos, né, que é a nossa separação lógica. Então, aqui a gente tem na nossa tenancy compartilhado vários compartimentos para cada equipe, e aí a gente faz do modo que faz sentido para cada um. Além da parte que a gente acabou não comentando, mas também temos federação e alguns outros tipos
configuração. Então, aqui em federação, a gente pode adicionar outros tipos de provedor, né, para fazer esse acesso à Oracle Cloud. Tendo em vista, então, essa parte da identidade de segurança, que é um ponto muito importante, a gente vai falar agora do segundo serviço, né, que é o Web Application Firewall, que é o WAF. Ele também está aqui nesse menuzinho. E como foi bem explicado, ele seria o filtro, né, de entrada de tráfegos maliciosos ao nosso back-end, né? Então, deixa eu dar um refresh aqui. Vou mostrar na prática como que a gente cria e quais são as políticas e configurações que a gente pode fazer para que o nosso back-end, né, que são as nossas aplicações, servidores, não fiquem sobrecarregados, para que você não precise fazer esse desenvolvimento diretamente nele. Você pode ter uma camada de segurança aí de entrada para que todo esse tráfego malicioso ou não, ele seja filtrado. Deixa eu tentar entrar aqui de novo, só um minutinho. Foi aqui, o meu offer, ele já está pré-criado aqui nesse compartimento, mas antes de mostrar, né, um exemplo na prática, a gente vai para a criação. E como eu disse, aqui a gente começa a fazer a configuração de tudo que a gente quer já tratar no próprio WAF, que vai ser aceito ou não. Então, a gente começa com informações básicas, né, de como vai ser o nome e o compartimento que a gente vai hospedar esse recurso. E aqui já temos ações também que vêm pré-configuradas, né, na própria tenancy, que podem ser ou editadas ou adicionadas, né? Então, para que vai servir essas ações? Mais para frente, elas vão fazer mais sentido, mas são ações de resposta para caso algo que a gente, por exemplo, negou aconteça. Então, essa é a interface no qual a mensagem que esse usuário ou tráfego vai ter, né, caso essa ação não seja concluída. Então, eu posso adicionar ou editar alguma ação aqui, e conforme a gente vai seguindo, a gente vai para os primeiros filtros, né, e configurações que são opcionais, mas que é necessário que a gente ative, então, né, para que isso seja configurado, e uma delas é o controle de acesso, né, Access Control. Então, eu consigo adicionar aqui algumas regras de acesso, né, onde ela vai ter um nome que faça sentido e uma condição que, por exemplo, eu posso ter um país ou região, né, nessa lista aqui que eu posso selecionar, e eu quero que a ação configurada para quando esse país ou região que esteja na lista, por exemplo, acesse, ele retorne uma mensagem de 401, né, de não autorizado. Isso é uma das coisas que a gente pode utilizar adicionando essa regra ou outra opção da lista. A terceira configuração também opcional é de rate limit, né? Então, eu disse sobrecarregar o back-end. Então, aqui é uma, inclusive, das condições que a gente vai adicionar para a nossa demonstração, né? Então, eu consigo fazer com que dentro de um método de request, né? De, por exemplo, post, put, ou até mesmo de algum determinado IP, no período de 2 requests, no período de 5 segundos, eu tenha essa pré-ação também configurada de ter uma resposta 401, né? Então, no nosso exemplo, eu vou mostrar esse rate limit que foi configurado, mas a gente também tem aí mais algumas das coisas aqui importantes de se mostrar, que, por exemplo, são as regras de proteção. E aqui são regras que a própria Oracle, baseado em rastreamento, né, de alguns históricos e algumas ações frequentes, você tem aqui algumas proteções já pré-entendidas, né, que a Oracle coloca aqui, como, por exemplo, o SQL Injection, né? Então, um tipo de
um tipo de tráfego, né, a todo momento de SQL inject, você tem uma ação e algumas tags que a Oracle reconhece como conhecidas, e você aplicando e selecionando isso como proteção, você vai estar isolado aí contra esse tipo de inserção no seu back-end, né, como boas práticas, mas também não só as pré-selecionadas pela Oracle, você também consegue fazer a adição de novas proteções. O quinto ponto é para onde que a gente vai apontar, então, né, o nosso Web Application. Eu criei aqui uma aplicação com Apache para fazer a demonstração, né, só instalei e está apontando para esse load balancer, né, nesse mesmo compartimento, então a gente pode trocar para outros compartimentos, mas a criação é feita apontando para esse load balancer, e depois é só a gente fazer a revisão para ver se está tudo certinho e criar o nosso off, que no caso já está criadinho aqui, com a minha regra de rate limit, né? Então, eu tenho aqui um bloqueio com a pré-ação, né, configurada do 401, para quando eu tiver aqui, deixa eu mostrar as configurações, mais de um limite de acesso no período de 5 segundos, eu vou ter uma mensagem de erro, né? Então, eu tenho aqui aquele load balancer que eu selecionei da minha aplicação, e dando um atualizar aqui, a gente consegue visualizar, né, mais de uma vez nesse período de 5 segundos, que é efetivo, e aí eu não vou ter meu back-end sobrecarregado com vários tipos de acesso ao mesmo tempo. O terceiro serviço que a gente vai mostrar aqui é o Vault, que a Paty acabou comentando também, né, como funciona o processo de criptografia, descriptografia. Deixa eu selecionar aqui o compartimento correto, onde ele também já está provisionado. O Vault, ele é como se fosse, a gente pode apelidar aí o nosso cofre de senhas, né? Então, ele vai armazenar dados e segredos de senhas e usuários para você não precisar trabalhar com dados sensíveis, né? Então, para criar o Vault, é só selecionar um compartimento e dar um nome que faça sentido para esse Vault. E aqui dentro dele, a gente consegue ver as configurações e fazer aqui a criação das masters encryption keys e dos segredos em si. Primeiro, a gente precisa criar dentro do Vault uma key, né, uma master key, para que ela faça essa proteção. E aqui na criação dessa key, eu posso escolher, né, qual tipo de proteção que eu vou querer fazer essa encriptação, se é através do HCM ou software. O nome que eu vou dar para essa master key, porque depois, na hora de criar meu segredo, eu tenho que selecioná-la. O tipo de key shape, né, que faça sentido aqui, e algumas outras configurações que a gente tem adicionado de tagamento. Mas criando essa master key, que é a que vai fazer a proteção dos nossos segredos, agora a gente pode criar, né, esse segredo com o nome do ambiente, por exemplo, a descrição, para que seja fácil de reconhecer, a chave que a gente criou lá na Master Key e o tipo de template que a gente vai mencionar aqui. Então, eu posso colocar uma chave SSH, uma senha, um usuário, e gerando esse segredo, a gente vai ter o que é importante para a gente trabalhar, né? No exemplo ali que foi apresentado pela Paty, é muito importante você copiar esse OCID, porque é ele que vai fazer o trabalho, né, de trazer aquele dado sensível para dentro da sua aplicação, sem que você precise ficar digitando usuário e senha, né, ali no dia a dia, na hora do desenvolvimento. Então, isso daqui acaba solucionando problemas de governança, de segurança e até mesmo praticidade no dia a dia do desenvolvedor, né, e da empresa como um todo. Então, a gente copiar esse OCID e colar no campo necessário, né, para fazer essa descriptografia do nosso segredo. Bom, de demo de segurança era isso, a gente ia mostrar esses 3 principais serviços, né, pegando uma apanhada aí do que a Paty falou. Agora, acredito que a gente vai para outro tema, né, de Automating Deployment, acho que com o Lucas.